Olá, estamos de volta aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Agora também aí pelos canais do R011, R016 e do Lex Studio. Bom, hoje nós vamos voltar a falar aqui, né? A gente tá nessa pauta aí, trabalhando bastante esses assuntos sobre essa busca, né? Pela atividade física, por uma qualidade de vida, de saúde. E o que isso tem de relevante? As atividades que existem aí também disponíveis, né? E aí voltamos um pouco aqui ao yoga. Hoje nós temos como convidado aqui o Diego Moraes, da Academia do Silêncio Yoga. Tudo bem, Diego? Tudo na paz, uma honra estar aqui com vocês. Não, e o Diego, assim, sempre, gente, super zen. Por isso que eu acho que a Academia do Silêncio, você acha que, assim, o silêncio, eu tô te chamando um pouco a atenção, a questão do nome, do teu espaço, porque o yoga tem muito com isso também da meditação, né? Dessa questão do interior, de você meditar, não é só a questão da atividade. A gente acaba entrando aqui no Ocidente muito devido às posturas, que a gente chama de asanas. Só que a pessoa começa a praticar e ela percebe que é muito além daquilo, né? Que a gente vê do lado de fora. Existe uma transformação acontecendo dentro, a nível mental. E aí você vai descobrir que yoga é meditação. E meditação é silêncio. E aí a Academia do Silêncio, que é uma musculatura que a gente trabalha, que é invisível, só que a gente vai ganhando essa consciência, fortalecendo a consciência. A partir da meditação, do silêncio, das posturas. Não, eu acho assim, barato. Eu tive já aqui um outro convidado, acho que dois, falando sobre essa questão do yoga, né? E eu vejo assim, quem já praticou yoga, você tem aquelas questões das posições, que te dá, na realidade, um maior equilíbrio, né? E força física também. Você tem um trabalho também que é meio muscular ali. Mas ele consegue unir de uma forma muito diferenciada, até porque também é uma atividade, é uma coisa milenar, né? O yoga vem aí... sabe, uma coisa muito antiga, né? Mas ele consegue unir essa questão do físico com o mental, né? Isso que eu acho que diferencia muito. Sim, o yoga ele tem mais de 5.000 anos e dava certo há 5.000 anos e agora continua dando certo. E a gente aqui no Ocidente tem a mania de separar, né, o físico do mental. Só que é uma coisa só. Se você trabalha o físico, tem um efeito na mente. Se você senta para meditar, tem um efeito no físico também. Então a gente acaba percebendo que é uma coisa só. E isso faz a diferença na nossa vida também. Não é só o momento ali que eu estou praticando no tapetinho, você começa a adquirir uma autoconsciência de você. Porque quantas respirações você acha que a gente tem por dia? Eu não sei nem te dizer. A gente tem 25.000 respirações por dia. E quantas dessas a gente está consciente? Pouquíssimas. E lá a gente vai nesse ponto da respiração, aprender a respirar, aprender a se concentrar. Quantos pensamentos você acha que a gente tem por dia? Nossa, inúmeros, né? Não dá para descrever. O tempo todo a gente pensa, né? Já tem pesquisas que apontam que a gente tem 50.000 pensamentos. Então a respiração e o pensamento são as coisas que a gente mais faz na vida, no dia. 25.000 e 50.000. E aí, se a gente consegue ter uma prática para aprender a respirar, porque a respiração, os yogis já sabiam isso há milênios. Não tem como você controlar a mente pela mente, pensando mais, ai meu Deus, eu preciso parar de pensar. Não, mas eu consigo controlar a partir da respiração, através dela. Então, se eu começo a respirar mais calma, minha mente se acalma. Então, o corpo influencia a mente. E a respiração é o que liga o corpo e a mente. E aí, a hora que eu descobri isso, eu falei, nossa senhora, isso aqui é a sabedoria. É a chave do sucesso, né? A sabedoria, porque se você tá com o corpo, com a mente ali, conseguindo fazer essa ligação, entendendo que é uma coisa só e que esse funcionamento precisa estar ordenado, eu acho que é muito mais fácil lidar com as questões diárias também, né? Assim, no seu dia a dia, porque... Vamos lá, a gente vive num mundo doido hoje em dia, tudo é muito corrido, tudo é muito dinâmico, e aí o yoga ele vem ensinando uma outra prática, que você pode ter uma vida corrida e dinâmica, mas que você pode ter, ao mesmo tempo que você está corrida e dinâmico, você está tendo essa consciência da sua respiração, do seu pensamento, né? Isso vai te ajudar nas suas atitudes, nas suas decisões, nas tomadas de decisões diárias também.
O que eu percebo é que a gente sabe muito acelerar hoje em dia. Então a gente sabe fazer as coisas rápido, pensamento rápido, planejamento, e a gente está sempre na ativa. Só que todo mundo perdeu o freio. Ninguém mais sabe frear e pausar. Só que é muito importante a gente dar uma pausa, saber que não precisa estar sempre pensando, sempre fazendo, sempre querendo. Existe outro aspecto do ser humano que é um estado de mais calma, relaxamento, onde você pode contemplar mais, onde você pode simplesmente ser o momento. E aí é o resgate, a gente fala do caos, que é o que você descreveu aí, ao silêncio. E aí esse caminho é o que o yoga vai nos ensinar, a partir das respirações, das posturas, da meditação, um reencontro com a essência, que já está aqui, só que ela está meio coberta de uma camada de inquietação, de agitação, só que todo mundo tem essa paz é inata do ser humano. E aí a gente descobre quando a gente traz a atenção para dentro, fecha os olhos e começa a fazer essas limpezas e fica mais leve a vida. E você acha que teve uma procura maior aí do yoga? Tá tendo uma mudança no sentido assim de procura? Porque assim, como a gente falou, nesse caos a gente já vive, né? E as pessoas no caos, elas começam a sentir falta de voltar à sua essência, você vê que existem hoje em dia mais problemas psicológicos do que no passado, porque o caos do cotidiano nos leva para isso. E o que eu percebo é que as pessoas, de uma forma geral, elas começam a querer procurar outros caminhos de se reencontrar, de reencontrar a sua essência. Você acha que isso tem incentivado a busca pelo yoga também? E você sentiu isso, por exemplo, no teu espaço, nas suas aulas? Porque vocês também dão aula, né, online. Gente, depois eles vão vir aqui contar isso com mais detalhes, mas eles têm um canal que eles dão aula online, muito bacana isso. Mas existe uma procura maior devido também, vamos resumir. O caos traz a necessidade da pessoa se reencontrar, do retorno à origem? Sim, e veio muito por conta da pandemia também. Acredito que quando as pessoas começaram a ficar muito em casa sozinhas, elas ficaram cara a cara com elas mesmas e com todos ali da relação. E aí a gente acaba vendo aspectos de nós mesmos que não são tão legais, né? São meio esquisitos. Todo mundo tem esses defeitos, entre aspas, né? Muita raiva, ansiedade, insônia, inquietação, estresse. E aí a gente tenta buscar melhorar, né? E essa busca, eu acredito que está sendo muito importante agora para as pessoas despertarem que é possível, sim, mesmo no caos de São Paulo, da cidade, no caos assim que a gente está vivendo, global, a gente encontrar e fechar os olhos e se sentir em casa, sabe? E é isso que as pessoas, algumas estão despertando para isso. A gente agora está fazendo também trabalhos nas empresas, porque as empresas se ligaram, né? Porque se o funcionário não estiver bem, também não vai dar um bom retorno para o negócio delas. Então eles precisam cuidar a origem, a raiz de tudo, que é o pensamento, que é isso. Não, gente, olha, eu acho que a gente tem que procurar mesmo esse reencontro, né? Encontrar a paz, a tranquilidade de novo, e a meditação ali através do yoga é algo eu não conhecia, tenho conhecido através aqui do podcast mesmo, e tô achando assim muito interessante, até por ser essa prática milenar. Mas, ó, Diego, muito obrigada aí pela sua presença, viu? Muita sorte aí também, sucesso aí no seu negócio, na Academia do Silêncio Yoga. E a gente vai terminando por aqui, gente, o Resenha Corporativa, falando novamente sobre yoga, e depois vocês vão ter esse conteúdo na íntegra ali, toda a matéria sobre yoga. Clica aí no nosso canal, clica no sininho, se inscreva aí que acompanha a gente. Vai procurar também saber mais ali sobre a Academia do Silêncio, vocês vão gostar. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E voltamos a falar um pouquinho aqui sobre música, sobre canto, sobre instrumentos, sobre toda essa musicalidade, né, que nos segue. O brasileiro é extremamente musical. E nós temos como nosso convidado hoje aqui o Leandro, do Clube da Música do Ipiranga. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Sara. Muito obrigado pelo convite. E o que eu puder contribuir, falar muito de música, que é o meu universo, né? Não, o Leandro é músico, é baixista, né?
você? Eu sou contrabaixista, Contrabaixista, baterista e baterista também, né? E assim, fora que ele participa aí de umas bandas de soul, tem assim, muita coisa legal. A história do Leandro, assim, dentro da música é muito ampla. Eu acho que, assim, dentro da nossa pauta aqui é até curto a gente falar, a gente não tem tempo suficiente, mas eu tava convidando já o Leandro aqui para participar aqui do Resenha Sonora também e trazer a banda dele aí pra tocar, dar umas canjinhas aqui pra gente. Mas, Leandro, me fala um pouco, vamos falar, a gente voltando à questão de música, né, de escola de música, de canto, tudo isso. A gente percebe o seguinte, que houve uma procura maior. Talvez, eu acho que até por conta depois da pandemia, período Exato. de pandemia, pós-pandemia, houve uma procura maior mesmo das pessoas por esse tipo de aula, por tentar aprender algum instrumento. Como que você enxerga isso, você tendo uma escola, sendo da música, né? Porque uma coisa assim, você trabalhar ou você ter uma escola, mas você é da música. Além de você ter a questão do lecionar, mas você é da música. Como é que você enxerga essa mudança assim que teve? É verdade, Sara. Realmente, com a pandemia, as pessoas não tinham outra opção a não ser a internet, né? Só que ela acabou, por um lado, levando muitos alunos para a internet, mas esses mesmos alunos foram percebendo que não vai sair dali da tela uma mãozinha quando você errar um acorde, ou quando você desafinar. Então, também, essa solidão que a pandemia trouxe a vontade das pessoas terem mais contato. Porque não tem nada mais certeiro do que você estar perto de um mestre, né? Não tem nada que vai fazer você aprender melhor do que você errar e ter alguém para dizer que você errou. A internet não consegue, ela ajuda realmente, mas ela não consegue fazer isso. As pessoas estão percebendo a importância de ter um mestre ali do lado, e a gente já está há 15 anos, né, com a nossa escola, então a gente passou por essa turbulência que todos passaram e estamos realmente percebendo isso que você notou. Porque é engraçado, a gente fala assim da pandemia como um divisor de água em muitos aspectos. Porém, por exemplo, em relação às relações mesmo, não só a música, mas as pessoas, elas passaram por um período que elas tinham que se comunicar só no online, né? E aquilo ali no digital, e de repente surgiu uma necessidade de começar a ter uma relação interpessoal novamente, né? Do contato físico, da aula presencial, né? E assim, e a música, ela parece que, enfim, o brasileiro tem muito isso da musicalidade, né? Tem demais, o que buscam mais? O que é mais buscado em relação às aulas? Olha, na nossa escola, porque assim, o perfil da minha escola é um perfil de você aprender a tocar um instrumento. Existem algumas escolas onde o perfil, que a gente chama de boutique, né, é fazer o garoto tocar para se apresentar, né? E aí ele acaba não aprendendo, né? Fica uma coisa só para inglês ver, né? A gente realmente ensina, mas de uma maneira descontraída, né? Com muita experiência, tanto que o foco da minha escola, como eu sou um músico com muita experiência, mais de 30 anos de música, os meus professores tem que ser músico que toca em show, tem que ser músico, não adianta só ser musicólogo, que só sabe dar aula, não, tem que ter vivência de música, para que inspire o aluno, para que o aluno fale, nossa, eu vou ver o seu show, você está na internet, o aluno tem que sentir a emoção da música, né? Como a música não é só uma matemática, ela realmente transmite uma emoção. E é isso que a gente procura fazer lá na escola, né? Você falou, acho que tudo, porque essa questão da emoção... E é interessante você fazer essa distinção, inclusive, do musicólogo, né? Que tem pessoas que, às vezes, elas vão para uma determinada profissão, mas ela não tem aquilo no emocional, ela não tem aquilo como parte da vida dela. Principalmente quando você fala com relações a profissões ligadas à arte, né? Seja ela arte musical, arte visual, enfim. Mas você tem que ter esse quê de emoção para você poder você ser uma inspiração e passar isso, porque a pessoa que vai aprender, ela quer sentir essa emoção, não é simplesmente para fazer um negócio engessado, né? E aí a experiência que vocês têm lá com relação à música e a ter tudo isso, eu acho que acaba dando, né, trazendo esse Sim. Né? E até complementando o que você tinha perguntado, o pessoal ultimamente tem procurado muito aula de canto, aula de violão. São os dois mais realmente cantar e tocar um instrumento, né? Então tem muita procura lá, por exemplo,
para cantar, para entrar num musical, gente que quer atuar e precisa cantar. Tem muita gente que quer cantar para só se distrair, né? Que é muito importante também. Não tem que entrar numa escola para ser músico profissional. Todo mundo é músico, se quiser. Todo mundo pode tocar um violão dentro do quarto. E essa procura por violão é muito grande para isso, para que a pessoa possa tocar um violão. A partir daí, ela pode migrar para guitarra, contrabaixo, outros instrumentos, né? E cantar. Tem muita gente que gosta de aprender teclado para ir tocar numa igreja, né? E todos são muito bem-vindos lá, todos os segmentos. Mas o mais importante é que a pessoa vai lá, vai aprender, e nós temos esse know-how para deixar a pessoa feliz durante a aula. Nosso lema é, acabou a aula, a gente fala, você gostou? Você ficou feliz com essa aula? Né? Você vai te trazer alguma coisa de bom? A aula tem que emocionar, a aula tem que ser, puxa, eu fiz uma aula aqui e aprendi mais um patamar, né? E é o nosso prazer, a nossa vida, isso. E qual que é a faixa etária, assim, que tem mais busca? Porque, assim, eu lembro que no passado tinha uma diferença, né? Da música, por exemplo, ministrada para criança, para jovens, para adultos. Qual que é a faixa etária hoje em dia que... Teve alguma mudança em relação à procura, não? Não, nós é que fomos aprendendo, a Escola Clube da Música, qual que é a nossa, né? A sua especialidade, isso. digo assim. Então, nós, por exemplo, não trabalhamos com musicalização infantil. Tá. Não, é uma outra especialidade. Tá. Né? São professores que não vão dar aula exatamente de música, mas de percepção apenas para a criança. O nosso foco é aula individual, então a criança a partir de 8 anos, mais ou menos 9 anos, vai estudar lá. Lógico que é uma diferença quando você vai dar aula para uma criança para um adulto. Eu acho que o teen, né? É uma grande maioria, mas a gente encontra lá na nossa escola também, é interessante, alunos de 70 anos, né? Que começaram a buscar a música agora? Música agora, como uma forma, tão aposentados e querem descobrir. Então, tem um aluno que faz aula lá de cavaquinho, de 70 anos, o ukulele, que é aquele violãozinho pequenininho, né? E, teclado, canto. É muito legal quando a gente dá aula para essa idade, né? É um pessoal que precisa preencher a vida e tem arte ali dentro. E é interessante, porque até você falar disso, porque, assim, em vários segmentos, né, das pessoas que eu entrevisto aqui, todo mundo relata isso, essa busca do pessoal da terceira idade, sabe, dos 50, 60, 70 a mais, por outras atividades, tanto na dança, quanto na música, quanto até no exercício físico. Isso tem sido mais efetivo em todos os ramos, né? Então, na música também, nos instrumentos também há essa busca. Porque a sociedade atual é que ficou inventando que a pessoa com 50 a mais não vale nada. Ela até... Você vê a Fernanda Montenegro, né? Tá com 90. Enquanto tiver... né, o raciocínio, tudo, ela pode fazer tudo, sim. Se ela quiser, né? Tocar bateria, dá para tocar bateria, quiser tocar saxofone. Então, é um ser pensante, né? Tocar é a mente que toca, né? O cérebro que toca. Então, a gente também tem alunos com algum grau de autismo, que para eles é muito bom aprender, né, tocar, são muito inteligentes, inclusive. Então, você vê a música, ela faz um bem mais do que ser músico, né? Eu até brinco que eu não preciso gastar muito com psicólogo, porque eu tenho meu instrumento, né? Eu vou lá para dentro, saio tocando, e eu até brinco que lógico que é brincadeira, né, com todo respeito, mas alguns alunos meus que são psicólogos, assim, eu falo, você devia botar uma bateria na sala antes, né, uma sala vedada, põe uma bateria lá, o cara já vai entrar mansinho, porque dá uma descarregada, né, música é bom demais, gente. É isso aí. Bom, Leandro, obrigada, viu, pela sua participação, espero tê-lo aqui, inclusive no Resenha Sonora, que vai ser um barato aí, o tipo de música que o Leandro toca, acho que a gente tem muito para conversar, né? Mas é isso aí, gente. Obrigada pela sua presença. E vamos ficando por aqui com Resenha Corporativa. Um beijo a todos. Se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá,
estamos aqui de volta com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E voltando a falar sobre veículos, né? Sobre carros e tudo que abrange, né? Porque você fala de carro, não é só carro. Você tem uma série de elementos, uma série de especialidades que tem a ver com aquilo que faz parte da nossa vida, né? Todo mundo quer ter um carro, não tem jeito. E nós temos como convidado hoje o Eduardo Provenzano, que é da Rally do Pneus. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, tudo jóia. Seja bem-vindo aí ao Resenha Obrigado. Corporativa. Eduardo, a gente falar de carro, a paixão do brasileiro não é só futebol, né? É carro também, não tem jeito. E assim, tem muitas vertentes, né? Porque, assim, vamos falar especificamente de pneu, que é a sua área. O pneu não abrange só o pneu, mas é toda uma engrenagem para que faça com que isso funcione. Até você estava falando a questão de alinhamento, de balanceamento, de você ter esse cuidado. Qual a importância disso? Até não só para a questão de segurança, mas para a vida útil mesmo do veículo, enfim. Bom, o pneu é o principal componente do carro. Sem ele, o carro não desloca para lugar nenhum, né? É um item de bastante segurança e no Brasil tem bastante opções de marcas, de modelos, enfim, né? E mesmo a pessoa que gosta muito de cuidar do carro, às vezes cuida do carro, mas às vezes esquece do pneu, que é um item muito importante. Então, não cuida de alinhamento, de balanceamento, enfim, acaba tendo um desgaste prematuro dos pneus e quando vai trocar é vezes 4, então toma aquele susto danado, né? E assim, a falta de manutenção do pneu, ela pode acabar ocasionando outros danos no veículo? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você tem um pneu desgastado por algum motivo, que o alinhamento está fora, enfim, outros componentes da suspensão acabam fazendo o serviço que o pneu deveria fazer, né, de segurar os impactos do dia a dia, nas vias que a gente tem, né? Então é isso que acontece no dia a dia. E porque a gente viu aí que, por exemplo, em se tratando de pneu, existem até algumas regras, né, algumas normas regulamentadoras com relação a quando o pneu pode ser utilizado ou não. Tipo, transitar com pneu careca causa multa. Então, existem normas quanto a isso. Mas eu percebo, assim, que as pessoas, quando falam assim, de manutenção do veículo, elas se preocupam com tudo. E o pneu elas acabam deixando de lado muitas vezes. Se ela não vê que o pneu está careca ou furou, ela não vai atrás de fazer essa manutenção. Muitas vezes. A pessoa só vai cuidar do pneu quando ele deixa o carro na mão. Quando fura, quando estoura. Aí é essa hora, ou vai fazer algum serviço e alguém fala, teu pneu está ruim. Então é muito comum as pessoas cuidarem de tudo, o som do carro, o ar-condicionado, óbvio, né? Mas o pneu está lá, levando o carro para lá, né? Fica secundário, de terceiro plano, daí para mais. Então vai lembrar do pneu, obviamente, quando deixa ele na mão, né? E assim, quando você fala assim, alinhamento, balanceamento, isso tudo também vai determinar a durabilidade do pneu, se tiver. Vai. Porque nós temos vias muito ruins no Brasil em geral. Então o carro sofre impacto o tempo todo e a primeira peça que absorve o impacto dos buracos no carro é o pneu. Então do pneu passa para a roda, que passa para a suspensão, bandejas, enfim. Então se não houver uma manutenção adequada nos pneus, você danifica ele e, consequentemente, danifica o restante da suspensão. E qual é essa periodicidade? Porque a gente fala, de fato, assim, manutenção nos pneus. Mas a manutenção do pneu não é só quando ele fura, né? Como é que funciona isso? Existe uma periodicidade que a pessoa precisa parar para ver o pneu em si, mas também essa engrenagem de movimentação, de sustentação dos pneus, né? Existe. A gente recomenda a cada 5.000 quilômetros parar e verificar toda a parte de baixo do carro. Pneu, amortecedores, suspensão, bandeja, enfim. Por quê? Acabei de falar, as vias são muito ruins e isso danifica a suspensão do carro, entorta o pneu e acaba estragando algum componente da suspensão que vai acarretar outros problemas futuros. Entendi. Gente, tá vendo? Não adianta a gente falar da questão aí de pneu, né, de carro, sem a gente ter esse cuidado com pneu, com tudo isso,
Porque é uma engrenagem toda. Uma questãozinha que a gente acha como secundária vai causar um dano maior, vai causar um prejuízo maior. E se o brasileiro gosta tanto de carro, tem que cuidar também do pneu, né? Pois é. É isso aí, viu? Ô, Eduardo, muito obrigada pela tua presença, Eu viu? que agradeço. Gente, a gente tá falando muito sobre veículo, falando sobre diversas componentes aí. E não podia deixar de falar do pneu com o especialista aí sobre pneus, que é o Eduardo Provenzano. Obrigada mesmo pela Eu tua que presença, agradeço. sucesso aí no teu negócio. E quem precisar mexer com pneu, dá um pulinho lá na Rally do Pneus que ele vai dar um jeito pra você, vai te dar todas as dicas e o que precisa ser feito no seu veículo. Olá, voltamos com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje vamos falar aqui com o Alex e com a Júlia da TRA Planejados. Tudo bem com vocês? Tudo Oi, bem, Sara? Tudo bem, Bom Sara? dia. Bom dia. Gente, é engraçado, essa área, na realidade, dos planejados, eu acho que cresceu muito. Até porque a gente teve uma mudança, a gente estava falando antes um pouquinho de construção civil, dos novos padrões, né? Hoje em dia, até com essas mudanças, essa questão, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, apartamentos mais compactos, estúdios, não tem como você fugir mais dos planejados, porque você precisa otimizar espaço e você precisa criar espaços inteligentes, né? Como que vocês, assim, como especialistas na área, veem isso, essa questão da necessidade dos planejados hoje? É fundamental? Acaba sendo... Teve um crescimento de mercado em virtude disso também? Então, Sara, hoje com o programa Minha Casa Minha Vida, né, como você comentou, a gente acaba tendo plantas menores do que a gente costumava ter antigamente. Então, antes você via apartamentos, casas de 80, 100 metros quadrados, e hoje você tem estúdios de 16, 20, e nosso maior concorrente nessa questão são os móveis modulados. Então, móveis Casas Bahia, Marabras. E hoje, nesses apartamentos menores, você vê muito dessa necessidade dos planejados, porque esses móveis prontos, modulados, que a gente chama, você não encontra um específico para o tamanho que você tem. Cada planta ela acaba sendo diferente uma da outra, e você quer uma coisa arrumadinha, seu espaço, tudo mais. Por isso que os planejados, você tem uma parede de 3,52 metros, os planejados você consegue atender exatamente esse tamanho de parede. O que um móvel planejado, um móvel pronto, você já não consegue. Então, nesses estúdios, tanto para moradia quanto para investimento também, que a gente recebe bastante, tem uma demanda bem legal, acaba sendo realmente, os planejados é o melhor dos mundos que você pode ter. Porque até no planejado você consegue fazer uns projetos diferenciados, né? De otimização de espaço, de deixar a coisa assim mais facilitada para quem utiliza. Porque, de fato, o que você falou, o que a gente falou aqui é real. Cada vez os imóveis estão menores, os espaços têm que ser melhores aproveitados. E a questão dos modulados, você nunca vai ter um encaixe perfeito, né? Sempre vai ter aquela sobra que dava para fazer alguma coisa, nem que seja para fazer um negócio de guardar vassoura, mas vai dar. Exatamente. Exatamente. Tem a questão do... As pessoas hoje também, elas querem uma casa delas mais bonita, mais organizada. E realmente o modulado, ele é uma coisa padrão, assim. Você não vai conseguir fazer do jeitinho exatamente que você quer fazer. Então, o planejado, você tem a sua criatividade, assim, né, um pouco mais aberta. Então, hoje no planejado, você consegue pegar aquilo que você viu na internet, 3 inspirações que você tem ali, juntar em um só e adaptar no seu espaço. Então, é bem bacana o planejado, assim. Sem contar na qualidade também, que Isso, é totalmente durabilidade. diferente. Exatamente, acabamento. Então, tem muita coisa que a gente vê hoje nos modulados que a gente, tá maravilhoso. Só que é um móvel que vai durar de 2, 3 anos. A estética até pode ser interessante, porque segue, na realidade, não digo moda, né? Mas segue a tendência, né? Sim. Mas a qualidade não vai durar, né? Não vai. Não é que não vai. Depende muito do uso também. Então, o móvel planejado, assim como qualquer outra coisa, se você cuidar, ele vai durar a sua vida inteira. Mas se você bater as portas, ter muito contato com a umidade, esse cuidado que é necessário para o planejado, se você não tem,
ele pode acabar estragando o quanto antes. Então, por mais que ele tenha uma qualidade melhor, um acabamento melhor, ele precisa dos seus cuidados também. Então, sempre manter limpo, deixar sempre longe de água, de umidade, porque é madeira. Aí depois vai ter mofo, cupim, aí... Aí tem os problemas ambientais, né? Também. Porque o mofo, o cupim é um problema ambiental, às vezes da umidade da casa, né? Quando o apartamento é um pouco mais difícil, né? Porque tem uma circulação melhor. Apesar que tem a circulação também, nem todos estão tendo mais. Mas cupim também não, mas tem a questão ambiental também, de fato. Essa é a maior questão que difere os planejados dos modulados. Hoje, a maioria dos planejados, eles são feitos de madeira de reflorestamento. Então, por exemplo, a nossa fábrica que a gente utiliza, ela tem um Ecostilo Diamante, que é madeira de reflorestamento. Então, cada árvore que é tirada para fazer os planejados, são plantadas 2, assim, para sempre manter a constância de árvore para a gente continuar fazendo os belos móveis planejados. E o que sai mais hoje em dia? O residencial ou o corporativo? Residencial. Nosso maior foco hoje é o residencial, mas também um ou outro aparece corporativo, a gente atende de tudo, estúdio. né? A gente atende de tudo. Mas hoje é mais residencial mesmo. Tanto um apartamento completo, quanto só um ambiente, uma cozinha, um banheiro, tudo isso a gente consegue atender tranquilo. Tem vindo bastante estúdio. Gente, eu nunca vi. Olha, eu sou claustrofóbica. Não, porque assim, eu tava vendo, engraçado, você vê, Minha Casa Minha Vida, né? Você tá falando de apartamentos de 30 e poucos metros quadrados, com 3 quartos, às vezes. Sim. Então são espaços muito pequenos, que se você não tiver ajustado ali com um bom planejado, uma boa planta, você não vai conseguir. E aí você entra, por exemplo, naqueles modelo decorado. É lindo, parece um negócio imenso. Por quê? Porque tem um planejamento do mobiliário. Exatamente. Não é? Então, assim, estúdio, a mesma coisa. Você pode fazer, parece que o ambiente fica maior se você faz um bom planejamento. Exatamente. E nessa questão acabam sendo várias coisas que podem influenciar. Então, as cores que você vai utilizar, a profundidade, a própria modulação, ela pode acabar ajudando ou atrapalhando. Então, uma coisa que a gente fala muito... Os espelhos, eles são uma ótima opção se você quer ampliar o seu espaço. Outra coisa também, se você tem um espaço pequeno, a gente não recomenda o uso de cores escuras. As cores escuras, elas apertam um pouco mais o ambiente. Diferente das cores claras, que a gente, tem um estúdio de 16 metros quadrados, só que eu quero fazer com que ele fique um pouco maior. Vamos usar bastante espelho, cores claras, e a gente tenta utilizar isso dentro do espaço, sabe? Ou seja, acho que tem que ter mesmo uma empresa especializada, a pessoa tem que saber onde procurar e fazer um bom projeto, que é o que vocês oferecem, né? Claro, com certeza. Gente, obrigada pela presença de vocês, viu? Muito bom. Eu adoro falar sobre esses temas, né? Essas coisas, decoração, construção, sou suspeita pra falar. Isso aí. Mas muito obrigada. Gente, vamos ficando por aqui. Siga lá no nosso canal, clica aí no sininho para mais informações, para todas as notificações. E um beijo para todos.